Bom, pessoal, bora lá então para a nossa aula sobre bens no direito civil. Galera, esse aqui é o sumário que nós vamos abordar nessa aula. Então, dê um pause no vídeo para olhar direitinho, ok? Mas, o que são bens então para o direito civil? Pessoal, bens é qualquer objeto que as relações formadas entre os sujeitos pode tutelar. Então, olha só, quando eu formo uma relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, geralmente eu busco um objetivo, que é o quê? Algo que eu quero alcançar, algo que eu quero trocar, algo que eu quero vender, algo que eu quero emprestar. Então, aquele objeto que pode ser tutelado por relações, eu chamo de bens. Então, é tudo aquilo que serve para a satisfação humana. Tudo aquilo que eu posso querer trocar, que eu posso querer vender. É tudo aquilo que eu posso relacionar, que tem algum valor. Pode ser um valor de troca, pode ser um valor monetário, mas é tudo aquilo que eu posso fazer relações jurídicas. Então, para isso, a gente chama de bens, ok? Então, olha só. Podem ser objetos, coisas, ações humanas, pode ser atributos da personalidade, direitos da personalidade. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, posso vender alguma coisa, emprestar. Eu posso ter uma obrigação, por exemplo, olha, pinte essa parede, ok? Preste um serviço de telefonia, energia elétrica, internet. Então, é uma obrigação de prestar alguma coisa. Pode ser construir uma casa, pode ser consertar um carro, pode ser configurar um computador. Então, é um serviço, pode ser qualquer tipo de serviço, ok? E pode ser uma questão do direito da personalidade. Por exemplo, eu colocar o uso do meu direito de imagem. Então, aquilo é um bem, é uma comercialização do uso num determinado período do meu direito da imagem. Ok? Então, beleza, gente. Tudo isso aqui eu posso utilizar posso servir como um bem, que eu posso fazer relações. Então, olha só. Os bens, eles podem ser privados ou públicos. Eu posso ter um bem privado que ele pertence ao particular. Normal, tranquilo com isso. Agora, eu também posso ter bens públicos, que pertencem àquelas pessoas jurídicas de direito público interno que a gente falou na aula sobre pessoas jurídicas, ok? Então, é bens que pertencem ao Estado, à administração pública. E aí, gente, eu vou ter que explicar rapidinho a divisão desses bens. Os bens públicos, eles podem ser de uso comum, de uso especial e dominicais. Então, olha só. Os bens de uso comum do povo, eles são bens que eles podem ser utilizados por qualquer pessoa sem uma autorização especial, sem uma formalidade. São bens que a gente pode usar no nosso cotidiano, que a gente pode ir lá e simplesmente usufruir. Já bens de uso especial, eles se destinam a um serviço público. É algo que eu doto um serviço público ali. Então, por exemplo, pode ser uma repartição pública, pode ser um fórum, pode ser algo que a administração pública utilize para prestar um serviço público. E os bens dominicais, bens públicos dominicais, são aqueles em que o Estado tem propriedade, mas ele utiliza equiparado ao particular. Então são bens que o Estado utiliza geralmente para fazer coisas que particulares poderiam fazer. Por exemplo, alugar, vender. Então tem bens que o Estado utiliza para fazer relações comerciais. Pode fazer uma plantação, pode explorar uma atividade econômica. Então são bens que não têm uma proteção especial. Eles simplesmente são usados para se equiparar ao particular. Eles são usados em atividades que se equiparam ao particular. Gente, bora colocar aqui exemplos então de cada um. Bens de uso comum do povo. Bens públicos de uso comum do povo. Eu posso ter rios, lagos, praias. Eu posso ter praças. Então, esses lugares a gente pode entrar e utilizar sem grandes formalidades, sem ter que pagar nada, sem ter que pedir autorização de nada, ok? Já os bens de uso especial, gente, são bens públicos em que está dotado uma certa utilização, uma certa prestação de um serviço. Então, por exemplo, aqui é o fórum. Gente, eu não posso simplesmente entrar, por exemplo, armado no fórum, vestido de qualquer jeito. Não posso adentrar no gabinete do juiz, assim, sem mais nem menos, e fazer o que eu quiser lá. Gente, aqui está dotado um serviço público. Está dotado um uso especial, ok? E os bens dominicais eu já expliquei para vocês. Então, gente,
Passada essa diferença, eu vou colocar aqui algumas características para vocês, mas em especial nessa aula, o que eu quero falar para vocês? Olha aqui. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião pelo particular. Isso quer dizer o seguinte, gente, bens públicos, eles são protegidos. Eles têm certas proteções. Então, olha só, eles não podem sofrer do capião, que a gente chama de imprescritível. Eles não podem ser alienados, eles não podem ser vendidos de qualquer forma. Então, eles têm diversas proteções que a gente vai ver lá em direito administrativo melhor. Mas eles são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis, ok? Então, são proteções que esses bens públicos gozam. Mas o principal aqui é o imprescritível, ou, melhor dizendo, que eles não podem sofrer uso capião. Então, independente do tempo que eu estiver lá, do tempo que eu permanecer naquele bem público, eu não posso dizer que ele é meu agora porque eu permaneci bastante tempo lá e ninguém me perturbou. Ok? Então, bora lá. Bora fazer a primeira classificação, então, dos bens. É a classificação de diferença entre bens móveis e imóveis, pessoal. Bens móveis são aqueles que podem ser transportados de um lugar para o outro sem perder a sua substância. Então, eu consigo pegar, esse aqui é um bem móvel. Eu consigo pegar daqui para cá, depois tirar e colocar para outro lugar sem que ele perca a substância. Ele é o mesmo bem, ele não perdeu nada, ele está no mesmo estado, ok? Então, como é que eu faço para repassar a propriedade? Eu pego simplesmente e coloco aqui. Dou para vocês. Eu consigo passar a propriedade dele simplesmente entregando aquele bem. Então, se a gente faz um contrato, estabelece que eu tenho que te entregar o bem, o simples fato de eu ir lá e te entregar, ele já está te repassando a posse e a propriedade daquele bem. Ok? E aí, gente, tem só uma diferença que eu tenho que fazer com vocês, que tem bens móveis semoventes e móveis propriamente ditos. Gente, semoventes são aqueles que se movem por força própria. Ok? Eles são bens que são móveis, mas ele tem força própria para se mover. O exemplo clássico disso, gente, são os animais. Então, esse animal aqui, ele, para o direito civil, ele é considerado um bem móvel na especificidade semovente, porque ele tem força própria. Se eu soltar ele aqui no chão, ele vai se mover sozinho. Ele não precisa da minha força, da minha impulsão para se mover. Ele se move sozinho. Já os bens móveis propriamente ditos são aqueles que se movem somente por força humana. Eu tenho que ter alguma força aplicada para ele se mover. Então eu tenho que chegar lá e arredar. Eu tenho que chegar lá e aplicar uma força nele para que ele se mova. Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês é esse daqui. O abajur. Então esse abajur, para ele se mover, eu tenho que chegar lá e aplicar uma força nele. Porque senão ele não se move sozinho. Ok? Beleza, gente?